Vamos lá, então, para a fase um do desafio acelerador bariátrico, tá? Nessa fase, a estratégia alimentar que eu vou alinhar aqui com vocês, que eu vou guiar vocês, é uma estratégia anti-inflamatória, tá? E o que significa isso, essa estratégia, e por que que eu devo fazer? Pessoal, o nosso corpo, ele é inflamado naturalmente, tá? Não dá pra gente desinflamar ele, zerar referente a isso, tá bom? Por quê? Nós temos, primeiro, grande parte das pessoas aqui moram numa cidade poluída, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo, que eu estou. Então, por conta disso, eu acabo tendo muito contato com a poluição química e tudo mais, tá? Além disso, a pele, que é o nosso maior órgão, ela tá o tempo todo tendo contato com química. Então, é o esmalte que a gente usa, a tinta no cabelo, a gente usa detergente, produtos com química para limpar e tudo mais. Então, a pele está tendo contato com tudo isso e ela absorve para o nosso corpo, tá? E aí a estratégia anti-inflamatória, os alimentos anti-inflamatórios, eles combatem isso, entendeu? A melhor forma de combater, no meu caso, seria eu morar no interior, morar numa cidade longe, né? Onde tem natureza, morar no sítio, produzir ali tudo orgânico, enfim. Só que nem sempre a gente tem acesso a isso, né? Por isso a importância de ter alimentos anti-inflamatórios, tá? E por que que é importante fazer isso? Gente, quando o corpo ele está inflamado, uma inflamação muito grande pode vir a gerar doenças, tá? Agora, quando o corpo ele está com uma inflamação leve, ele te dá alguns sinais, tá? Esses sinais iniciais é o quê? Cansaço, celulite, ganho de peso, reganho, tá? Alteração nos exames, tá bom? Espinhas, queda de cabelo, pele seca, descamando a mão e o pé, bolinhas pelo corpo, tudo isso são sinais de inflamação, tá? Só que às vezes essa inflamação, imagina um fogo. Às vezes o fogo ele tá baixinho, aí do nada ele começa a aumentar, aumentar e fica enorme. Às vezes essa inflamação, ela pode estar um pouco descontrolada, que ela pode vir a ser uma doença, a se transformar numa doença, que aí vai precisar de uma intervenção maior, não só o remédio. Às vezes uma medicação, às vezes uma cirurgia, que pode ser que tenha sido o caso de muitas pessoas aqui com a obesidade. A obesidade é uma inflamação também, tá? Que aí vocês partiram para uma técnica cirúrgica, para um procedimento para ajudar vocês nesse sentido, tá bom? Só que o que eu vejo, que muitos pacientes, quando eles não seguem o que é correto, que a gente fala, né, no primeiro ano de cirurgia, de se alimentar bem e de fazer exercício físico, muitas vezes esse excesso de peso não é eliminado da via certa, tá? E aí por isso que o corpo ainda pode ficar ali com resquícios dessa inflamação e até mesmo algumas doenças voltarem. Eu já peguei casos de pacientes com peso normal que voltaram a ter gordura no fígado. Entendeu? Aí você fala, mas como, Marcela? Essa gordura ela não foi queimada pela via certa e ela retornou, tá? Então, por isso que a combinação do exercício com a alimentação é uma combinação perfeita para que vocês consigam realmente ter uma boa saúde, ter qualidade de vida, entendeu? E é o que a gente vai trazer aqui para vocês nesse desafio, tá? Então, essa é a estratégia, o porquê da estratégia anti-inflamatória, tá? E outro ponto que vocês precisam entender, gente, que quando a gente não trata essa inflamação, o peso pode voltar com mais facilidade. Então, eu não sei se vocês já viram pessoas que, não bariátricos só, mas pessoas que emagrecem, conseguem emagrecer mudando a alimentação, tomando algum medicamento, enfim, mas depois do nada, só porque às vezes essa pessoa ficou, sei lá, 10 dias de férias, comeu um pouquinho mais, o peso fez assim, ó, bum, subiu muito de uma vez, entendeu? É porque a inflamação, o fogo dessa inflamação só foi abafado, mas não foi apagado corretamente, entende? É por isso que volta com facilidade. Então, essa primeira estratégia que eu trago aqui para vocês vai realmente ajudar vocês nesse sentido. Se ainda tiver algum resquício de inflamação, vai eliminar. E se vocês estiverem passando por isso que eu falei, às vezes da questão do peso e tudo mais, com certeza vai ajudar vocês, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a tela para mostrar a guia, tá? Dos alimentos dessa fase um, que é a fase anti-inflamatória, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Então, eu trago para vocês aqui uma lista dos alimentos que entram nessa fase, tá? Esses
alimentos, depois eu vou montar um plano alimentar à parte, tá? Lembrando, gente, que o plano alimentar não é personalizado, é um plano alimentar para todos seguirem, tá bom? E aí vocês vão ajustando as quantidades, tá? Mas qualquer dúvida, estarei aqui à disposição no grupo de suporte. Então vamos lá, falando do primeiro alimento aí que a gente tem nessa lista são as frutas. As frutas são excelentes anti-inflamatórios, tá? Principalmente essas que estão aqui, que são frutas ricas em vitamina C, as frutas vermelhas, as frutas ricas em gordura boa e as ricas em vitamina A também, tá? E um ponto importante que eu preciso explicar aqui para vocês é o quê? Todo alimento, gente, que ele tem uma cor intensa, tipo um roxo, um laranja, um amarelo, ele tem bastante vitamina, entendeu? Bastante mineral que também pode te ajudar. Então, sempre a história do prato colorido não é à toa, entendeu? É de extrema importância. É isso que nutre realmente o nosso corpo, tá? Então, tentem encaixar essas frutas no dia a dia. Eu coloco aqui um ponto positivo para vocês: as frutas ricas em vitamina C, principalmente após a refeição principal, tipo almoço ou jantar. Por quê? Essas frutas elas ajudam a absorver o ferro que vem das refeições. Então, quando vocês associam isso, é muito bom. Ah, Marcela, eu sou recém-operada, não consigo comer a fruta depois da refeição. Tá, tudo bem, mas espreme um limão ali na salada, entendeu? É, enfim, que aí isso ajuda já, tá? E não ocupa tanto espaço assim. Aí nós temos, um ponto importante também, já esquecendo, aqui eu coloquei ricas em vitamina A, e a vitamina A, gente, para agora, essa fase que a gente está de verão, é ótimo vocês consumirem, porque para preparar a pele de vocês, entendeu? Que a vitamina A, ela ajuda muito na questão da pele, do bronzeamento, traz essa proteção, tá? A parte de legumes e verduras, o que eu vou orientar vocês? Sempre capricharem nos vegetais folhosos escuros, tá? Então, tipo couve, rúcula, agrião. Coloca um ponto importante aqui, são alimentos que são ricos em ferro, então para quem está com baixo ferro aí também inclua eles. Os crucíferos, tipo repolho, aipo, alho poró, cebola, enfim. Mas atenção, quem às vezes tem alteração no intestino muito solto, ou fezes com cheiro forte, é um alimento que vocês precisam, assim, consumir, mas não em todas as refeições, entendeu? Vegetais alaranjados, porque tem vitamina A, cenoura, abóbora, tá? E vegetais arroxeados, como berinjela, beterraba e cebola roxa. Os alimentos funcionais são alimentos que eles trazem uma função ali importante que agrega, né, nesse ponto anti-inflamatório. Sementes ou farinhas ricas em ômega. Então, como a gente não tem um alto consumo de peixes, é legal sempre a gente associar. Inclusive, gente, o suplemento de ômega 3 é uma ótima opção, tanto para desinflamar o corpo, como também para proteger a parte neurológica, tá? Então, linhaça, gergelim, chia, enfim. Sementes ricas em magnésio ajuda muito no funcionamento do intestino. Quem tiver com intestino ruim, inclua no dia a dia. Então, semente de abóbora, de girassol. Farinhas anti-inflamatórias, nós temos a farinha de uva e a farinha de berinjela também, que aí vocês podem ou jogar em cima da fruta, ou às vezes associar nas receitas. Açafrão, gengibre e vinagre de maçã também são ótimos, tá? Quem tem, às vezes, a glicemia tende a ser alterada e tudo mais, vinagre de maçã, gente, é muito bom nesse sentido também, tá bom? E nós temos os tubérculos, né, que são os carboidratos. E aí eu vou pedir para vocês darem mais preferência para esse tipo de carboidrato, porque eles têm mais fibras, tá? São mais naturais e evita de dar aquele pico de açúcar no nosso corpo. A ideia dessa estratégia anti-inflamatória, gente, é a gente sair do desembalar, sabe? A gente precisa descascar mais e desembalar menos. O que é o desembalar? Sair um pouco dos industrializados, tá bom? Então, batata doce, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, tapioca, aveia, arroz integral, quinoa e o milho também, tá? Adoçantes, eu vou indicar para vocês o stevia ou o eritritol ou xilitol, tá bom? Em segundo plano, o sucralose, porque ele altera um pouco a questão do intestino, tá? As castanhas, nozes, amendoim, avelã, enfim, são boas. Leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. As bebidas que a gente vai permitir nesse momento, gente. Chás, água, erva mate, café, sucos das frutas liberado, extrato de coco ou castanha, tá? Pessoal, só tomem cuidado com que dois pontos que eu preciso trazer. O café e a erva mate, chá branco e chá verde, tá? Eles têm bastante cafeína. Cuidado para vocês não ficarem, às vezes, com essa história do cafezinho.
a todo momento, porque ele pode causar hipoglicemia. Então, assim, tudo é liberado, tudo assim, tudo isso daqui tá liberado, mas a gente tem que sempre tomar cuidado quando a gente fala em alimentação, na dose, na quantidade, entendeu? Então não precisa exagerar aí no consumo só porque tá liberado. A mesma coisa a questão do suco, né? É melhor a fruta do que o suco, entendeu? Mas se às vezes você tiver ali um hábito de consumir, tenta consumir apenas das frutas que eu deixei aqui, tá? E gorduras boas, gorduras nobres, tipo manteiga, óleo de coco, linhaça, semente de uva, enfim. Um ponto que eu preciso trazer aqui para vocês, gente, é que assim, não precisa vocês comprarem todos esses alimentos, tá? Às vezes vocês já têm em casa. Então, usem esses que vocês já têm em casa mesmo, entendeu? E aí, o que eu vou pedir para vocês focarem mais durante essa semana são nas proteínas brancas e ovos, tá? A carne vermelha, ela tende a ser um pouquinho mais inflamatória, um pouquinho de digestão mais difícil. É por isso que eu peço para vocês focarem nesses 3 itens, tá bom? Bom, coisas que vocês têm que, evitar o consumo. Primeiro ponto, alimentos com farinha de trigo, pois o glúten é inflamatório, tá? Principalmente se vocês já têm algum tipo de inflamação. Então, tem pessoas que às vezes têm uma gastrite, uma esofagite, ou então tem um lipedema, né? Algum tipo de inflamação, dor no joelho. O glúten, ele intensifica toda a inflamação, tá? Leite e derivados, porque a caseína, a proteína do leite pode ser inflamatória. Não consumir embutidos como mortadela, peito de peru, presunto, linguiça, salsicha, enfim. Não consumir carne vermelha e bebida alcoólica, tá? O que eu quero que vocês entendam, gente? Isso daqui é uma estratégia para a gente ativar o nosso corpo, tá? O nosso metabolismo. Então, não achem que, pelo fato que eu coloquei aqui para vocês evitarem o consumo, é que esses alimentos são ruins, são terríveis. Não, não é nada disso, tá? É apenas por uma semana que a gente vai fazer isso para ativar. E também para vocês conhecerem o corpo de vocês. Porque às vezes vocês estão com uma dor ou com um desconforto e não sabem o que pode estar acontecendo. E aí, pelo fato de você, às vezes, retirar o alimento, você já vê uma melhora. E aí você para e pensa, aquilo ali deu certo, aquilo ali fez sentido para mim, meu corpo se sentiu melhor dessa forma, entendeu? Então, na verdade, é para tirar vocês um pouco do habitual que vocês já estão fazendo, tá? E como eu sempre falo, essa lista é uma lista sugestiva como um guia para ajudar a fazer a substituição, tá bom? Do cardápio anti-inflamatório, que é o que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? E um ponto importante aqui, né? Eu vejo que muitas pessoas estão evoluindo já dentro de um processo, às vezes já tem nutricionista, enfim. E se você, por acaso, está começando agora, e às vezes você já tem o hábito de consumir pão, leite derivados e tudo mais, não é que você precisa excluir da sua vida, tá? Reduz o consumo, entendeu? Se você come pão 3 vezes no dia e achar que não consegue ficar sem, tá tudo bem. Bota uma vez por dia e na outra refeição se substitui por uma tapioca, por um pãozinho de aveia, entendeu? Por exemplo, leite e derivados. Ai, Marcela, não consigo ficar totalmente sem. Que tal você só reduzir para um, entendeu? O único ponto aqui que eu peço para vocês não realmente consumirem é a bebida alcoólica. No máximo, chorando uma vez. Mas lembra que a gente está participando de um desafio. Que tal você se desafiar a ficar totalmente sem, tá? E para fechar, eu quero ainda falar mais 2 coisas com vocês. Primeiro, trago para vocês aqui o prato ideal do bariátrico, tá? Então, tentem sempre montar o prato de vocês dessa forma, tá? Metade do prato só proteína, pode associar a proteína vegetal junto, que é o feijão, em torno de 30% os vegetais e em torno de 20% carboidrato. Qual é a regra de ouro da cirurgia bariátrica? Ter bastante proteína no prato, ter proteína em todas as refeições, tá? E de preferência, comece a refeição pela proteína também, tá bom? Que isso vai te ajudar bastante, tá? Então, começa pela proteína e depois come o restante. O carboidrato, ele só entra se couber. Isso eu tô falando do almoço e jantar, tá? Então, pensem sempre nisso, tá bom? E mais estratégias que eu quero dar aqui para vocês, gente, fazer esse desafio da melhor forma. Procurem fazer uma pausa metabólica. O que é essa pausa metabólica? Você fazer a última refeição, por exemplo, jantou às 8 horas da noite. Só coma no outro dia às 8 horas da manhã.
entendeu? Ah, Marcela, 12 horas eu não consigo. Pode ser 10 horas? Claro, pode ser 10 horas, tá tudo bem. Mas tentem fazer pelo menos no mínimo 10 horas dessa pausa metabólica, tá? Porque, gente, a gente precisa dar um tempo para o nosso corpo fazer uma limpeza. À noite, quando a gente está dormindo, acontecem muitas coisas no nosso organismo que a gente não sabe. O intestino, ele tem toda uma faxina que ele faz. O fígado e seus órgãos acessórios, tipo pâncreas, vesícula também. O que mais que acontece? À noite é onde tem a, a regulação dos hormônios da fome e saciedade, que é a grelina e leptina, e também o hormônio do crescimento. Eu sei que você vai falar, Marcelo, eu não vou mais crescer, mas o hormônio do crescimento, ele ajuda a queimar gordura, entende? Então, por isso que é legal fazer essa pausa metabólica, é importante para o nosso corpo, tá? Porque se a gente ficar beliscando o tempo todo, isso é ruim. E outro ponto que eu quero falar com vocês, belisco. Eu ouço muitos pacientes falarem sobre isso. Eu vejo que muitas pessoas beliscam o tempo todo, por quê? Elas comem rápido e no momento da refeição, elas não conseguem comer ali a quantidade ideal de alimentos, tá? A quantidade ideal de proteínas, e aí logo elas estão com fome, entendeu? Então, por isso que é importante vocês tirarem um tempo para vocês fazerem essa refeição. 15, 20 minutos, gente, é o mínimo de tempo que o bariátrico precisa fazer, tá? Então, prestem atenção nisso. Façam a estratégia de mastigar bem. Espera virar tipo um purezinho na boca e depois você engole. Isso vai evitar um entalo. Isso vai fazer você comer melhor, tá bom? E outro ponto também que eu vejo que vocês beliscam muito, gente, é porque vocês não têm um consumo adequado de água, tá? Então, observe, se vocês bebem água ao invés de beliscar, isso já vai aumentando. Use essa estratégia. Ao invés de eu beliscar, eu vou beber água. Ao invés de eu beliscar, eu vou beber água, entendeu? Você vai ver que você vai consumindo um pouquinho mais de água, tá? Então, beber no mínimo 2 litros de água por dia. Por que, Nutri? Porque a gente precisa hidratar nosso corpo. Porque a gente precisa fazer as vitaminas ir para o lugar certo, porque não adianta se entupir de vitamina e não tomar água para ajudar o intestino e também porque o bariátrico tem 2 vezes mais chances de ter pedra nos rins. Se você tem pedra nos rins e não está tomando água, se você já teve depois da cirurgia, precisa para ontem começar a beber mais água, tá bom? Então, gente, essas são as estratégias com foco na alimentação, tá? Com foco no corpo de vocês, que eu quero que vocês coloquem em prática essa semana. E eu vou colocar mais 2 pontos importantes aqui para vocês refletirem e mudar, tá? Gente, a gente não é composto só pelo corpo. A mente é que comanda o nosso corpo. 85% das nossas ações e dos nossos resultados é a nossa mente que comanda. Então, se hoje talvez você está com excesso de peso, é sua mente que está comandando isso, entendeu? Então, o que você precisa fazer? Mudar, tá? E o primeiro ponto que eu vejo, assim, para vocês mudarem, gente, é a comunicação. Muitas vezes a gente fica numa postura errada de só ficar reclamando, de só. E se a gente pegar o verbo reclamar, tem o re e o clamar. Clamar é chamar, reclamar é chamar de novo. Se você só fica reclamando daquele problema, você está chamando ele de novo para sua vida. Tudo que a gente verbaliza, que a gente julga, que a gente fala, a gente volta para a gente. Não sei se vocês sabem, mas volta. Às vezes você está falando mal da sua vizinha aí, falando mal da sogra, mas está voltando isso para você, entendeu? Então tomem cuidado com a comunicação de vocês, tá? Porque quem é o primeiro a ouvir tudo que a gente fala, ó, aqui, ó, no nosso ouvido. Que a mente já pega, já capta, entendeu? Então, às vezes você reclama, eu tô cansada, não sei o quê. Aí você coloca como desafio acordar e já fazer o exercício da Marcela. Aí sua mente ouviu que você tá cansada. Aí a mente já fala, mas você não tá cansada? Você não reclamou que você tá cansada? E aí ela já começa a criar desculpinhas na nossa mente. A nossa mente mente pra gente, então tomem cuidado com isso, tá? Então, esse era um ponto que eu quero desafiar vocês aqui, a mudar a comunicação, tá? E ainda falando sobre comunicação, o que eu oriento vocês a, a fazer também, gente? Não levem esse desafio aqui como um, ai, que saco, ai, meu Deus, tem que fazer exercício. Ó céus, aí começa a reclamar de novo, né? Ai, tem que comer a salada, tem que comer não sei o quê, tem que comer os alimentos anti-inflamatórios. Não, não leve por esse lado. Leve por um lado que leve,
entendeu? Que você está alimentando o seu corpo, que você está trazendo saúde para o seu corpo, que você está fazendo exercício que não é para emagrecer ou para se punir. Você está fazendo exercício para fortalecer os seus músculos, para depois lá na frente você ter uma poupança de músculo para curtir a sua vida quando você estiver com mais idade, entendeu? Então pensa nisso, traga esses pontos, o lado positivo da coisa, e não o lado negativo de, eu vou ficar sem o meu pãozinho, eu vou ficar sem doce, eu vou ficar... Não, traga o positivo, entendeu? Sempre o positivo para sua vida, porque você vai ver como seu corpo vai reagir de uma forma totalmente diferente. Então, comece por aqui a mudança, tá bom? E depois, com certeza, isso vai refletir no seu corpo, tá? Certo, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui. Entra no grupo de suporte para perguntar, para tirar dúvidas, tá bom? Que nós estaremos por lá. E eu quero realmente ser a guia de vocês, nós duas, né? Eu e a Marcela, ser a guia de vocês nessa jornada. Talvez nesse primeiro passo que você está dando aí para a sua saúde, ou se não é o primeiro passo, são passos para você continuar a viver a sua melhor versão. E não esqueça, você nasceu para vencer e viver a sua melhor versão. E foque em mudar 1% todo dia. Vai mudando aos pouquinhos que dá certo, tá? Um abraço para vocês e até mais.